Bom dia, meninos e meninas do sétimo ano, com essa coragem linda e maravilhosa de vocês. Vamos começar a nossa aula, iniciando com nossos três mosqueteiros, né? Maria Eduarda, Nicolas Timóteo e Francisco Guilherme. Os três guerreiros que estão hora dessa na nossa aula, ó, preparados. O que é que a gente vai fazer? Na nossa última aula online, sexta-feira passada, foi passada uma questão do livro de vocês, uma atividade, uma questão proposta. Fizeram? E aí? Acho que não. Vamos para a correção da atividade que foi proposta na nossa última aula. Página 212, questão 12. Espero sim, Adiele, pegar o livro e o caderno. Livro e caderno. Então, vamos lá, fazendo a nossa correção. Quem não fez, aproveita para fazer agora. Página 212, nós temos o seguinte. A partir da análise e comparação entre os dois mapas, responda o que se pede. De um lado, temos as bacias hidrográficas e do outro lado, as hidrelétricas do Brasil. O maior potencial hidráulico disponível no Brasil encontra-se quando ele fala, preste atenção, quando ele fala de maior potencial hidráulico, ele quer saber a maior composição de água. Qual a maior bacia do Brasil? E aí? De acordo com o que a gente Amazonas. Bacia Amazonas ou bacia amazônica, tanto faz. Então, aí, com essa primeira informação, vocês já podem me dizer qual é o gabarito da questão 12? Sim. Qual é? É Amazônica e Paraná. Amazônica e Paraná, o item D. Então, o texto fica assim: o maior potencial hidráulico disponível do Brasil encontra-se na bacia amazônica, na região norte, e o recurso que até o momento teve seu potencial mais utilizado para a construção de usinas hidrelétricas encontra-se na bacia do Rio Paraná. Lembrando que eu falei para os alunos lá do presencial que hoje a gente iria concluir o nosso assunto das bacias hidrográficas estudando a bacia do Paraná, a bacia do Uruguai e a bacia do Paraguai, que as três juntas estão relacionadas com a bacia platina. A gente vai concluir o nosso assunto na aula de hoje. Aí, o que é que a gente vai fazer a partir de agora? Vamos concluir o nosso assunto. Então, não vão fazer anotação sobre o assunto, não precisa fazer anotação. Depois que a nossa aula encerrar, eu vou colocar o slide, esse slide da aula de hoje, lá no Class, vai ficar disponível para vocês. E no final da aula, vamos ter 4 perguntas. Eu vou falar as 4 perguntas e vocês vão copiar no caderno. Lembrando que os alunos do presencial, a atividade é corrigida lá na sala de aula. E os alunos do online envia no Class. Quem é do presencial não envia atividade no Class. Então, vamos lá. Recapitulando o que a gente já viu até o momento. As nossas bacias hidrográficas, elas são compostas no total por 12, mas nós temos umas que se destacam mais, que a gente viu na sala de aula em aulas anteriores, que são consideradas as principais. Nós temos a bacia amazônica, Tocantins, Araguaia, São Francisco. Vocês podem continuar, podem falar também quais foram as outras. Olha aí no seu caderno. Nós temos a do rio Parnaíba, que a gente viu que é importante, porque é um rio que abastece o nosso estado do Ceará.
Bacia do Uruguai, Bacia do Paraguai e Bacia do Paraná, onde a gente vai concluir com essas três na nossa aula de hoje. Alguma dúvida? Não. Não? Quando a gente fala de Bacia do Paraná, a gente tem as seguintes características. É uma das bacias hidrográficas do Brasil, está localizada na região sudeste e na região centro-sul. Professor, mas centro-sul não é região. Centro-sul não é região regional, mas é uma região socioeconômica. O que isso significa? Que a Bacia do Paraná, que está localizada na região sudeste e em parte na região centro-oeste, quando junta as duas, nós temos uma região chamada Centro-Sul. Por quê? Porque está localizada na parte sul do nosso país. No Brasil, a Bacia do Paraná, a gente encontra ela dentro de quais estados? Estado do Paraná, Estado de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal. Então, a Bacia do Paraná abrange quantos estados do Brasil? Me digam aí. E aí? 5? Vamos lá de novo. Vamos de novo. 8, tia. Os estados são Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal. Quem foi que falou 8? Foi o Davi? Fui eu. Pronto, são 8 estados. Esses 8 estados a gente encontra na região sudeste, região centro-oeste e a gente tem também estados da região sul. Então, posso dizer para vocês que a Bacia do Paraná, ela ajuda no abastecimento desses 8 estados? Sim, ajuda. Mas, professor, então, por que que o nome é Bacia do Paraná e não Bacia de um outro nome do estado? Vocês vão lembrar que nas nossas últimas aulas eu falei para vocês que o nome da bacia costuma ser dado por conta do nome do rio. Então, se o nome é Bacia do Paraná, automaticamente qual é o seu principal rio? É Rio Paraná. Rio Paraná. O povo esperto, acho tão lindo. Aí Tia, nós temos o... tia, com Oi? licença. Não, é porque eu só queria falar sobre o meu atraso, tia. Desculpa, tia, porque travou meu notebook aqui e eu me Sem atrasei um pouco. problema, tá? Não tem problema. Você pegou já a aula no comecinho. Certo. Nossa terceira informação. A Bacia Platina, também chamada de Bacia do Rio da Prata, é formada pela união de 3 bacias hidrográficas: Paraguai, Paraná e Uruguai. Olha aí uma informação. Quando a gente fala de Bacia Platina, é porque estamos falando da união de 3 bacias hidrográficas. E quais são essas 3 bacias hidrográficas? A do Paraná, a do Paraguai e a do Uruguai. Do Paraná, a gente acabou de observar que abrange estados da região sudeste, centro-oeste e sul, pegando especificamente 8 estados. Ela se torna importante porque ajuda no abastecimento dos estados dentro dessas regiões. Então, professora, você quer dizer, se está passando para a gente que a Bacia do Paraná não ajuda o povo da região Nordeste? Exatamente. O povo do Nordeste, a sua questão de abastecimento não tem nada a ver com a Bacia do Paraná, nem com a Bacia do Uruguai e nem com a Bacia do Paraguai. A gente viu que a Bacia do Rio São Francisco ajuda no desenvolvimento através da irrigação, que a gente viu, transposição das águas, que é a transposição do Rio São Francisco, levando água principalmente para o sertão nordestino, os estados de Pernambuco, Ceará, Paraíba, onde eles sofrem com a escassez da água. Então, cuidado para não confundir com essa questão. Até aqui, alguma dúvida? Não, tia. As características da bacia do Paraná. Nós temos
ela possui uma área total de 1,5 milhões de quilômetros quadrados, então ela é grande, ela não é uma bacia pequena. Está localizada dentro do território brasileiro. Além do Brasil, ela faz parte da Argentina, do Paraguai e do Uruguai. Então, é uma bacia que, além de beneficiar a população brasileira, ela também beneficia a população do Paraguai, a população do Uruguai e a população da Argentina. Então, professora, quando você diz que beneficia eles, significa que ajuda no abastecimento? Sim, mas não no abastecimento com a questão de geração de água, de energia, mas através de navegações, através de transporte de pessoas, através de transporte de mercadorias. Então, ajuda no processo econômico. Nosso terceiro ponto. O principal rio da bacia é o Rio Paraná, onde é derivado o nome da própria bacia que a gente acabou de ver anteriormente, que recebe as águas de muitos afluentes, com destaque rios Grande, Tietê e Parapanema. Aí alguém pode estar pensando nesse momento: professora, mas o rio Tietê não é poluído? Alguém pensou? Eu E aí? pensei, meu Deus. Sim, o rio Tietê, ele é poluído. Mas ele é poluído em que local? Na grande cidade de São Paulo, ou seja, na capital, no percurso dentro da capital. Lá na nascente, ele não é poluído, no interior de São Paulo, ele não é poluído. Ele vai se tornando poluído a partir do momento que ele vai chegando, como a gente costuma dizer, na cidade grande, onde tem um processo de industrialização, onde tem os apartamentos, comércio e muitos não têm saneamento básico, ou o esgoto é jogado diretamente no rio. Mas aí já é num outro ponto, num outro percurso do rio. Então não danifica a bacia do Paraná, por quê? Porque o local que o rio Tietê vai desaguar dentro do rio Paraná, ele não é poluído. E aí, vamos lembrar o seguinte: o que é um rio principal? É o rio maior, aquele que tem a maior intensidade, o maior volume e o maior percurso. E o afluente é aquele que vai desaguar dentro desse rio principal. Então, o rio afluente nós temos três: o Rio Grande, o Rio Tietê e o Rio Paranapanema. Cuidado também com essa informação. Quarto ponto: a Bacia do Paraná possui grande potencial hidrelétrico. Qual a diferença de potencial hidrelétrico? Ela produz o quê? Energia ou água? Energia. Energia. Mas qual é a principal fonte para essa produção de energia? Água. A água. A água. Lembrando que a gente já viu quando a gente estudamos lá as fontes de energia. A água, ela é a principal fonte para a nossa sobrevivência, porque a nossa sociedade hoje necessita de água para sobreviver e de água para gerar a nossa energia. A energia, nesse momento que estamos utilizando, ela vem através da produção lá nas usinas hidrelétricas, da produção de energia. Então, se acabar as águas, o que é que vai acontecer? Vamos ficar sem água para o nosso dia a dia, ou seja, para beber, sem água para produzir alimentos, sem água para tomar banho e também sem água para produção de energia. Então, quer dizer que podemos ficar no escuro? Podemos. Mas lá nas fontes de energia, que a gente também já estudou, temos os recursos renováveis e os recursos não renováveis. Então, temos aqueles recursos que a gente pode gerar também, energia, através do sol e através do vento, energia solar e energia eólica, que já ajuda nessa questão aqui das águas. Por que que ajuda? Porque a gente utiliza menos água e deixa ela sendo utilizada apenas o necessário. Dúvidas? Não. Não, Não? tia. Não, vou ser sincera. Não, não.
Continuando aí na última informação, ó. Então, a Bacia do Paraná possui um grande potencial hidrelétrico, é decorrente de grande volume de água. Que vergonha! Qual o nome da usina? O primeiro seria Três Gargantas, que a senhora, né? A senhora Sim, fala. aí eu perguntei quem seria a segunda. É assim, bora lá. Vocês gostam, né? Vocês gostam, vocês gostam. Sim, tia. Gosta não? Gosta não, né? Sim, tia. É, né? Vamos lá. Vocês me matam de vergonha, meu Rio povo. Paraguai. Ah, tia, Rio Paraná, não? Meu povo, vocês me matam de vergonha. É Rio A Paraguai, gente, tio. ó, presta atenção. Rio Paraguai. Não, peraí que eu vou tirar do pause para vocês responderem. Peraí que eu vou dar primeiro carão, peraí. Eu já falei para vocês que o nome da bacia é o nome do rio. Ah, é verdade. Rio Paraguai. Ai, é, tia. Lembrei agora. Tenham vergonha. Vamos lá. Vou tirar do pause aí vocês vão responder, tá? Vai lá. Me digam aí qual é o nome do principal rio da bacia do Paraguai. Digam aí pra mim. Rio Paraguai. Paraguai. Eita. E o seu rio afluente é o Rio Paraná. Olha aí. Na bacia do Paraná, a gente viu que o principal rio era o Paraná. E ele tinha os rios afluentes, Rio Grande, o Rio Tietê e o Parapanema. Já que na bacia do Paraguai, o principal rio é o Paraguai. Mas ele tem um afluente. Quem é o afluente? O Rio Paraná. Olha aí os três se movimentando entre si, que a gente vai já chegar no Uruguai. Ele nasce na Chapada dos Parecis, no município da Diamantina, no estado de Mato Grosso. Então, nasce no nosso território e nasce no Brasil. E ele começa a descer, seguindo para o Paraguai. A união das bacias hidrográficas do Paraná, Paraguai e Uruguai, a gente denomina como Bacia Platina. Coloquei mais uma vez essa informação. A união das três bacias, Paraná, Paraguai e Uruguai, forma a Bacia Platina. Por quê? Porque os rios deles se encontram e ajudam o desenvolvimento dessas três bacias. Dúvidas? Não. Não? Agora a gente chega à bacia do Uruguai. A bacia do Uruguai é uma das bacias hidrográficas também do Brasil e está localizado na região sul do nosso país. Recebe esse nome visto que o rio mais importante é o Rio Uruguai. Uruguai, que surge da união de dois rios, Rio Pelotas e Rio Canoas. Esses dois rios estão localizados na região sul, especificamente no estado do Rio Grande do Sul. O Rio Uruguai nasce na Serra Geral, em Santa Catarina, deságua no estuário entre a Argentina e o Uruguai. Professor, o que é estuário? É um percurso de rio, um rio menor. Segundo as características desse percurso, ele pode ser superior, médio e inferior. O que isso significa? O percurso do rio, ele encontra caminhos altos, caminhos médios, que é um caminho intermediário, e caminhos baixos. Então, ele não segue um percurso plano. Ele segue percurso de serras, de montanhas, de planície, de planalto. Então, ele passa por várias formas de relevo. Os locais mais indicados para a navegação é apenas no trecho inferior, que é onde se tem as águas mais calmas. A Bacia Platina. Não, ainda não. A Bacia Platina ou Bacia do Rio da Prata é formado pelas bacias, mais uma vez coloquei a informação sempre no final. Bacia do Paraguai, Bacia do Paraná e Bacia do Uruguai. Concluindo o nosso slide, para irmos para as questões, características da bacia do Uruguai. Está localizado na região sul, entre os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Falei para vocês uma parte anterior.
Lembrando que Rio Grande do Sul, porque é onde se encontra o Rio Canoas e o Rio Pelotas, mas ele nasce lá em Santa Catarina. Tem a união de Argentina e Uruguai, um ajuda o outro, de tal modo que marca a divisão entre os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina e Brasil e Argentina. A bacia do Uruguai ocupa uma área total de 385 mil quilômetros quadrados de extensão, onde produz 180 mil quilômetros aproximadamente dentro do nosso território de extensão de água, correspondendo a cerca de 2% do território do Brasil. Então, posso dizer para vocês que entre todas as bacias que estudamos, a bacia do Uruguai é a menor? Sim, ela é a menor. Essa região apresenta elevado índice para economia através da atividade agrícola e industrialização. Por quê? Porque as águas são utilizadas para irrigação na agricultura e são utilizadas para o abastecimento nas indústrias para geração de energia. Então, se destaca na agricultura e na indústria por essa questão. Dúvidas? Não. Não? Não. Pois peguem o caderno de vocês, que vamos para as questões. Primeira questão é a seguinte: quais são as três bacias? Quais são as três bacias que formam a platina? Quais são as três bacias que formam a platina? Quais são as três bacias que formam a platina? Segunda questão. Quais os países que encontramos a bacia platina? Quais os países que encontramos a bacia platina? Precisa repetir? Te repete a segunda. Quais os países que encontramos as bacias platinas? Pronto. Terceira. Qual a segunda maior usina do mundo? Qual a segunda maior usina do mundo? Qual a segunda maior usina do mundo que está localizada na bacia do Paraná? Pode repetir, por favor? Qual a segunda maior usina do mundo? Qual a segunda maior usina do mundo que está localizado na bacia do Paraná? Obrigado. De nada. Última questão. Última questão. Quais os países que fazem parte
da usina binacional. Quais os países que fazem parte da usina binacional de Itaipu? Pronto? Você pode repetir mais uma vez a quarta? Posso. Quais os países que fazem parte da usina binacional de Itaipu? Quais os países que fazem parte da usina binacional de Itaipu? Ok, obrigado. Vamos lá, para encerrar nossa aula. Presentes estão, 7º ano manhã. Vamos lá. Davi, Francisco Guilherme, Maria Adiele, Maria Eduarda, Maria Fernanda, Nicolas e Ricardo, do 7º ano manhã. Do 7º ano tarde, nós temos Luiz Gustavo e Arthur. Ok? Ok, isso mesmo. Faltou alguém ser chamado? Não. Não? Pois a gente vai encerrando a nossa aula por aqui. Lembrando que os alunos do presencial, a atividade é para ser entregue lá na sala, na nossa aula de segunda-feira. E os alunos do online entregar no Class. Eu vou postar o slide lá no Class, tanto para os alunos do presencial, como para os alunos do online. Certo? Certo. Ok. Bom dia para vocês. Não esqueçam de assistir a aula de filosofia, tá? Tchau, meu povo. Tchau. Eu estava sendo muito mais